Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 52 do livro de Isaías. O servo sofredor e exaltado. Estamos lendo o maravilhoso livro de Isaías, considerado o Novo Testamento do Antigo Testamento, ou mesmo considerado o resumo de toda a Bíblia, pois ele tem 66 capítulos, como a Bíblia também tem 66 livros. E também pode ser dividida em 39 mais 27, como a Bíblia também é dividida em 39 mais 27. Estamos nos baseando nos comentários e nas referências da Bíblia de Estudo de Genebra para fazer nossas reflexões. E estamos na quarta parte de 4 partes do livro de Isaías, que é Isaías e o julgamento babilônico, que começou lá no capítulo 40 e vai até o 66. O propósito de Isaías era, entre outras coisas, incentivar os seus contemporâneos a serem leais ao Senhor e também os futuros leitores exilados a se arrependerem de seus pecados e ainda a confiarem que após esse exílio o Senhor abençoaria o remanescente fiel e também outras nações. Esse livro foi escrito há mais de 2.700 anos. Merece respeito pela sua qualidade e pelo seu conteúdo tão atual. Eu sou o pastor Daniel Deusdedit das Semeadores. Todos os dias estamos aqui com uma palavra de Deus, de busca ao Deus que se deixa achar. Nós começamos essas reflexões com a Bíblia em 2016, iremos até 2019. Abra aí, por favor, a sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 52, e faça uma leitura prévia antes de nos ouvir. Se também preferir, você entra em nosso blog site jamaisdesista.com.br, que você vai encontrar a parte escrita dessa narrativa. Em nossa leitura, em nossa meditação, nós nos encontramos, como já dissemos, nessa quarta parte. E dentro dela, nós estamos vendo os 2 instrumentos de Deus para a restauração. Um deles foi Ciro, e agora é o servo dele, o plano de Deus para o seu servo. O servo sofredor e exaltado, parte F. Começa no capítulo 52, verso 13, começou, e vai até o 53, 12. Ocuparemos 2 capítulos com a reflexão sobre o servo sofredor e exaltado. Não sofredor no sentido de coitadinho, né? Mas por causa da soberania de Deus, a qual ele nos é um exemplo e ele fez ele sofrer. Resumidamente, nesses 12 primeiros capítulos de Isaías 52, veremos que Deus chama mais uma vez os exilados a despertarem. Em vez de reclamarem e acusarem a Deus, eles deveriam se regozijar na maravilha de que Deus libertaria o seu povo. O começo é semelhante ao capítulo anterior, mas aqui de Israel para o Senhor. Não mais, né? Mas do Senhor para Israel em forma imperativa, dupla, como também em outros momentos da Escritura, como vemos, por exemplo, no capítulo 40, verso 1. Tratava-se de uma ordem clara para ela se despertar e se vestir, mas não para ser serva, nem ser humilhada, antes também para ser exaltada. O profeta tinha em mente tanto a cidade de Sião em si, quanto os exilados que consideravam seu lar. Jerusalém é retratada como uma esposa real, vestida de maneira deslumbrante. Reparem assim no contraste com a descrição da Babilônia, a senhora dos reinos, que estava sendo ordenada a descer do seu trono e tornar-se uma escrava, enquanto que Sião, a jovem cativa, receberia a ordem de ascender ao seu trono. É paralelo, né? Enquanto essa está sendo a noiva de Cristo, a outra a noiva do mundo, ou do diabo. Por meio de uma consagração ao Senhor, Jerusalém era a cidade santa, onde o ímpio não teria parte na cidade de Deus. No verso 3, ele explica o porquê da ordem dos preparativos para Sião, pois por nada foram vendidos e sem dinheiro seriam resgatados, ou seja, a salvação é de fato gratuita. Foi para peregrinar no princípio que Israel desceu ao Egito. Israel dependia da prometida hospitalidade do Egito, mas teve a sua confiança traída e a Síria o oprimiu sem razão. Israel não tinha causado problemas ao Egito, nem a Síria, ou nem mesmo a Babilônia. O povo de Deus foi tomado pelos seus dominadores, que se acharam seus donos, enquanto ao Senhor passavam, inclusive, a zombar e até blasfemar, dizendo quem era o Senhor. O povo de Deus, sim,
este saberá seu nome. Verso 6. Numa clara alusão, Deus demonstraria em ações que ele era o Senhor, e o povo haveria de saber naquele dia que era Deus a falar e a dizer: eis-me aqui. O quadro que se pinta no verso 7 é o retrato de um arauto na encosta da montanha, esquadrizando o horizonte e então relatando as boas novas àqueles que ansiosamente esperavam por informação sobre o resultado da batalha. Eram os pés do mensageiro que percorriam as montanhas com as boas novas de que o exílio chegara ao fim porque Deus reinava sobre os seus inimigos. Era ele o mensageiro que dizia: o teu Deus reina, verso 7. Essa e outras passagens de Isaías fornecem o pano de fundo do termo evangelho no Novo Testamento. Isso é muito importante. Verso 7, o teu Deus reina. Então, entre outras passagens, essa é uma delas que é usada para pano de fundo para o termo evangelho no Novo Testamento. A essência do evangelho nos dois testamentos é que Deus reina sobre tudo e que o seu reino chegou. Essa é a essência do evangelho. Muitos pensam o contrário, mas Deus reina. A essência do evangelho é o poder do reino de Deus sobre todos. Os atalaias passaram a levantar as suas vozes e juntamente exultavam, pois de pertinho contemplavam a volta do Senhor a Sião. Somente um atalaia pode ter essa visão especial por causa da sua atenção e ministério. Aqueles que ansiavam pela justiça de Deus erguiam a sua voz e rompiam em júbilo, dando uma resposta de fé à chegada do reino, pelo retorno do Senhor para a renovação da aliança e do favor de Deus para com seu povo. Essa restauração, como já tivemos a oportunidade de ver, teve início com a reconstrução das ruínas de Jerusalém e foi manifestada posteriormente em Jesus Cristo. O fato é que o Senhor veio, o Senhor habitou entre nós, fez parte de uma família, ocupou uma posição humilde de trabalho até completar a idade de 30 anos, quando então começou o seu ministério exclusivo, onde juntou 12 discípulos para daí em diante fundar o seu ministério, a sua igreja. Ele desnudou o seu braço à vista de todas as nações, verso 10, e de todos os confins da terra onde puderam ver a salvação do nosso Deus. Estava aqui conosco, mas para nós parecia tão igual que passou, cumpriu sua missão e voltou para sua habitação. Muitos nem notaram e muitos ainda o ignoram, apesar dos registros bíblicos e das testemunhas levantadas em todos os tempos. Ele prometeu que voltará outro dia, mas não mais como o Messias e Salvador, mas como o juiz que cobrará de cada um o uso que fazem dos recursos que ele gratuitamente dá para cada cidadão do planeta. A partir do verso 12, outro imperativo duplo, para retirarem-se e saírem de lá, e não tocarem coisa imunda. Capítulo 51, 9, verso 17, 52, 1. Eles que levavam os utensílios do Senhor deveriam sair, não tocar, purificarem-se. Aqueles que deveriam voltar para Jerusalém e servir a Deus como sacerdotes, precisavam ser consagrados ao serviço santo e deveriam levar os seus utensílios. No primeiro êxodo, Israel levou os metais preciosos para a confecção dos utensílios. No segundo êxodo, à volta do exílio, os sacerdotes e os levitas levariam os próprios utensílios. No entanto, não iriam sair de qualquer jeito, ou como estando em fuga, acuados e medrosos de tudo, uma vez que adiante deles iria o Senhor. Verso 12. Era essa uma alusão às colunas de nuvem de fogo que protegeram Israel na sua saída do Egito. A presença de Deus guiaria o seu povo à plenitude e ao esplendor do reino eterno. O sofrimento vicário do servo do Senhor e sua exaltação. Veremos então a partir de agora, do verso 13 até o capítulo 53, verso 12, que acabamos de ver do 1 ao 12, o sofrimento vicário do servo do Senhor e sua exaltação. Essa seção contém o quarto e o último dos cânticos do servo, como já falamos. O Novo Testamento confirma que o servo sofredor é Jesus Cristo.
Isaías 52:13 a 53:12 é a passagem do Antigo Testamento mais citada no Novo Testamento. Por causa do seu sofrimento vicário, todo aquele que nele crer, judeus e gentios, tem a esperança de vida e de compartilhar de sua recompensa. Nesses 3 últimos versículos do capítulo 12, veremos a vindicação e a glorificação do servo do Senhor, que procederá com prudência. O termo hebraico tem a conotação de que o servo seria bem-sucedido e recompensado por ter compreensão da vontade de Deus e por cumpri-la. Os verbos hebraicos associados ao ser exaltado e elevado, verso 13, significam que estão em vista 3 acontecimentos sucessivos na exaltação do servo: a ressurreição, a sua ascensão e a sua glorificação. O capítulo 52 começa: desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, Sião, veste-te dos teus vestidos formosos, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem incircunciso e nem imundo. E o verso 15 do capítulo 52, encerrando esse capítulo, diz: assim ele espantará muitas nações, por causa dele reis taparão a boca, pois verão aquilo que não se lhes havia anunciado e entenderão aquilo que não haviam ouvido. O servo sofredor e desonrado não seria reconhecido como ser humano. Salmo 22, verso 6. Segundo o texto hebraico, a Septuaginta traz: aspergirá muitas nações. Talvez referindo-se ao ritual de purificação que visava transferir o seu beneficiário da morte para a vida. Esse ritual era com os leprosos, com os imundos por terem tocado em cadáveres, por todo o Israel no dia da expiação. Apesar de não ser reconhecido como figura humana devido à sua aparência sofredora e aparentemente desonrada, ele seria exaltado, elevado e muito sublime, verso 13. Assim como pasmaram diante dele por causa da sua desfiguração, assim ele espantaria muitas nações, e por causa dele muitos reis tapariam a sua boca. Pois finalmente veriam ou ouviriam aquilo que não ouviram, a notícia dada em 53, de 1 a 12, que veremos em seguida. Isaías 53, de 1 a 12. Nesse capítulo veremos Isaías viajando no tempo. Brincando, né? Isaías viaja no tempo e faz uma descrição impressionante de Jesus Cristo Messias. Pois parece mesmo, né? Parece que ele saiu, a descrição dele é tão precisa e completa, que parece que ele saiu da sua época e foi até a época de Cristo escrever a narrativa da crucificação. É impressionante. Então nós veremos isso amanhã no capítulo 53 de Isaías. Fique com Deus, curta aí nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, conheça nosso blog jamaisdesista.com.br. Lá você tem a parte escrita dessa narrativa que vai ajudar a entender. Vale a pena, que o conteúdo é muito riquíssimo e muito grande. O capítulo 52 é um capítulo muito importante do livro de Isaías. Vale a pena você meditar, anotar, fazer uns esqueminhas, porque vale a pena conhecer cada vez mais. Esse capítulo é muito importante, eu recomendo para você. Conheça nossa loja virtual, semeadores.com.br. Se quiser ter nossos livros, nossos materiais, é conosco mesmo. Servimos o Brasil todo, o exterior, para onde você desejar. Nós temos também o Momento Missionário às 8h30, todos os dias, aqui na radio.osemeadores.com. E aos sábados, com o pastor Johnny Ramos, nós temos também o Momento Missionário Palavra de Vida. Fiquem com Deus. Um bom dia para você. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, querido.